Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classe Holoturoidea, que é inserida dentro do filo Echinodermata. Eles representam cerca de 900 equinodermos e são conhecidos como pepinos do mar. A simetria desses animais é radial e eles apresentam seu eixo oral-aboral bastante alongado, resultando na forma cilíndrica desses animais e em seu modo de repouso, em que uma parte de seu corpo fica no substrato. O esqueleto foi reduzido a ossículos microscópicos formados por carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. O pé ambulacral foi reduzido, apresentam cores e tamanhos variáveis e, diferentemente do Echinodermata mais famoso, a estrela do mar, seu corpo não origina braços. Além disso, há a presença de áreas ambulacrais e interambulacrais dispostas meridionalmente ao redor do eixo polar. Será que você já ouviu falar desse grupo de Echinodermata? Os holoturoides, mais conhecidos como pepinos do mar, são extremamente explorados na culinária oriental, podendo ser servidos até mesmo crus. Inclusive, recentemente foram associados a menores riscos de doenças cardiovasculares, por possuírem baixo teor de gordura e um elevado teor proteico. Além disso, eles possuem relação do tipo inquilinismo com o peixe-agulha. O mesmo abriga-se no corpo desse equinodermo, do qual sai para se alimentar e depois volta. Enquanto o peixe garante proteção, o pepino do mar não recebe benefício nem sofre desvantagem. Por fim, vão se defender de relações parasitárias de anelídeos e peixes, liberando uma substância denominada lectina, que inclusive vem sendo muito estudada para impedir o crescimento do parasita transmissor da malária. Como primeira camada, apresenta uma epiderme não ciliada, com uma cutícula fina. Essa camada comporta os ossículos, que são ossos microscópicos espalhados e separados pela derme carnosa, que podem variar em forma, tendo um caráter espécie específico. Em seguida, existem camadas musculares longitudinais e circulares. São animais celomados, com boca e ânus em polos opostos. A boca é rodeada com tentáculos orais, arborescentes ou em forma de escudo, que são estruturas que, nesse caso, são denominados pés ambulacrários bucais, desempenhando importante função no sistema hidrovascular e na captura do alimento. O pé pode apresentar ventosos para fixação, porém, quando não apresenta, passa a ser chamado de papilas. Quanto à circulação, ela se dá graças à contração muscular e ação dos cílios, que possibilita que o fluido seja transportado por meio do celoma através de um sistema emal, isto é, um conjunto de canais inseridos entre os tecidos. Quanto às trocas gasosas, a maioria apresenta árvores respiratórias, em que a água é bombeada para dentro e para fora do intestino posterior e ramos das árvores respiratórias, permitindo a troca de gases entre o celoma, a água e o sistema emal. A musculatura possibilita o fluxo de água para o interior do animal, o que auxilia nas trocas, principalmente por meio das árvores respiratórias. Muitos desses animais dessa classe apresentam hemoglobina, pigmento respiratório que realiza o transporte de gases. As trocas gasosas podem ocorrer por meio de um pé ambulacral e pela parede corporal. Quanto à excreção, são seres amonotéricos, a eliminação de resíduos ocorre através das árvores respiratórias por meio do bombeamento do órgão em questão, seja ele do tubo digestivo ou do sistema urogenital. Osmorregulação. Estudos recentes sugerem que esses animais são monoconformadores, isto é, a água e íons passam de forma livre pela superfície corpórea. Se houver necessidade de regulação iônica, é realizada por transporte ativo. O sistema hidrovascular é preenchido por fluido celômico de composição semelhante à água do mar e que circula graças às diferenças de pressão e contrações musculares. Se origina da cavidade celômica mediana, denominada hidrocele esquerda. Com a torção do corpo do embrião, a hidrocele esquerda passa a circundar o trato digestivo. Da hidrocele surgem canais radiais, os quais podem originar canais laterais. Nos pés ambulacrais existem expansões
que são denominadas ampolas e que, por meio dos músculos longitudinais e circulares, auxiliam no deslocamento do fluido celômico pelos canais. O contato do sistema hidrovascular com o meio se dá pelo canal pétreo, que se abre por meio do hidroporo, que pode estar coberto por uma camada calcária perfurada, denominada madreporito. O sistema hidrovascular está intimamente associado à captura de alimento, locomoção e respiração. Locomoção. A maioria desses animais são bentônicos, ou seja, vivem no substrato. A maioria desses animais não se locomovem, porém algumas espécies que habitam grandes profundidades são capazes de nadar graças à ondulação do corpo por projeções corporais. Alguns desses animais podem ser escavadores. Algumas espécies que apresentam pés ambulacrais podem rastejar. No hábito sedentário desses animais, o pé é mais utilizado para fixação no substrato do que para a locomoção. A escavação é comparada à das minhocas, que é feita por contração alternada das camadas musculares longitudinais e circulares, e os tentáculos ajudam empurrando a areia para fora. Os pepinos do mar escavadores orientam-se de várias maneiras com relação ao substrato. Alguns constroem buracos em forma de U, outros orientam-se com o ânus ou com a extremidade oral para a superfície. O mecanismo de defesa destes animais se dá pelo ânus, o qual orienta-se em direção ao intruso. A parede corporal contrai-se e, através da ruptura da cloaca, os túbulos de Cuvier liberam toxinas chamadas holoturina e algumas espécies substâncias adesivas. A holoturina liberada por esses animais podem ser encontradas na parede do corpo em algumas espécies. Após a descarga, os túbulos de Cuvier são regenerados. A evisceração é basicamente uma regeneração das partes perdidas. Nutrição. Esses animais são comedores de depósito. Sua boca é circulada por tentáculos orais, o qual faz a captura e a condução do alimento até a boca. O alimento prende-se nas papilas adesivas dos tentáculos e estes se recolhem para o interior da faringe. O estômago está ausente na maioria, porém, quando presente, ele atua como uma moela para a trituração do alimento. Eles possuem intestino inferior, ascendente e descendente, e possuem a cloaca e o ânus. Sistema nervoso. Estes animais não possuem gânglio cerebral. Seu sistema nervoso é descentralizado, chegando a ser um tanto quanto difuso. Eles possuem um sistema nervoso diferente na fase larval e na fase adulta. Na fase larval, seu sistema nervoso é basicamente base epitelial e quando sofre a metamorfose, esse sistema nervoso base epitelial é totalmente reabsorvido. Eles possuem manchas ocelares, que são órgãos com capacidade de perceber a densidade luminosa e são relativamente simples. Algumas espécies, quando percebem a densidade luminosa, são capazes de modificar a parede do seu corpo, modificando a sua dureza. Essa modificação da parede do corpo se dá por meio de terminações nervosas na pele do animal. O sistema hiponeural desses animais possui neurônios hiponeurais, dos quais originam-se fibras e gânglios motores localizados nos pés ambulacrais. Estes animais possuem um anel nervoso que localiza-se abaixo do epitélio oral e circunda o esôfago do animal. Reprodução. A maior parte desses animais são dioicos, ou seja, possuem sexos separados. Eles possuem como maior parte a fecundação externa e o desenvolvimento direto ou indireto. São animais que se diferem de todos os equinodermos. O motivo dessa diferença é por serem animais que possuem uma única gônada. O gonóporo ele está situado próximo aos tentáculos. Existem cerca de 30 espécies que são incubadoras, mas são animais de águas frias. Durante a desova, os ovos são capturados pelos tentáculos e por meio deles são alojados na sola ou na superfície dorsal do corpo do animal. Alguns podem fazer a incubação no celoma. Quando os ovos não são incubados, o seu desenvolvimento é em água marinha. O embrião desses animais é um organismo planctônico que não vence os movimentos da coluna d'água. O desenvolvimento larval destes animais ocorre por meio da larva auriculária, que quando o embrião atinge o terceiro estágio do desenvolvimento, essa larva eclode. Ela possui uma faixa locomotora ciliar, que funciona tanto para a locomoção quanto para a alimentação. O segundo estágio de desenvolvimento da larva é a doliolária, que possui uma forma de barril e sua faixa ciliada está dividida de 3 até 5 cinturas ciliares. O último estágio é quando o animal vai se tornar um novo indivíduo de pepino do mar.
Neste estágio, ocorre a metamorfose da larva Doliolaria, em um processo que pode ser chamado de pentácula, no qual os tentáculos são equivalentes aos pés ambulacrais. Desta forma, o animal se deposita no substrato e dá origem a um novo indivíduo, assumindo o modo de existência de um adulto.